Boa noite, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja com você e com toda a sua família, você que nos acompanha já aí semanalmente e você que está conhecendo o nosso trabalho a partir desta semana. Estamos fazendo uma série de lives sobre as 7 cartas do Apocalipse, trazendo uma aplicação para os dias de hoje. Ressaltamos aqui que não é uma aula, não estaremos explicando a história de cada uma dessas 7 igrejas, não, mas fazendo aplicações práticas de como que estes 7 registros fazem menção a nós, a nossa vida, a nossa geração, né? Ainda que esses textos tenham sido escritos aí há quase 2000 anos. A série se chama 7 Cartas do Pai. Estamos hoje na 6ª carta. Então, como de costume, quero pedir que você que está aí nos acompanhando, seja agora no ao vivo ou posteriormente a gravação, né? Que você possa compartilhar com seus amigos, enviar aí nos grupos do WhatsApp ou compartilhar mesmo pela tua conta do Facebook. Por falar no Facebook, também quero ressaltar que por uma diretriz nova aí da Meta, a empresa responsável aí pela gestão aí de Facebook, Instagram, as lives não ficam mais salvas. Então, se você quiser ter acesso aos conteúdos anteriores, né, que você termine de assistir essa transmissão e vá até a nossa página no YouTube. Evangelista Robson Camargo é o nome do canal. Se inscreva por lá e confira aí os nossos conteúdos. Já temos por volta de quase 30 vídeos postados, né? Além dessa série de 7 cartas, muitas outras transmissões, muitas outras mensagens, com certeza muito importantes aí para a sua vida. Estaremos lendo hoje, então, você que tem sua Bíblia aí, preferencialmente física, né, em papel, mas caso não tenha, você pode acompanhar aí em alguma versão digital, em algum dispositivo, no computador, no celular, enfim. Mas preferencialmente tenha em mãos aí a Bíblia física, tá? A 6ª carta está registrada no livro do Apocalipse, último livro da Escritura Sagrada, capítulo 3, então Apocalipse 3, a partir do verso 7. Faremos um pouco diferente das outras semanas. Dessa vez não leremos o registro da carta inteiro, apenas 3 versículos. Estaremos lendo os versos 7, 8 e 11. Então, Apocalipse 3, versos 7, 8 e 11. Último livro da Bíblia, então não é muito difícil aí de encontrar. Passemos a ler. Carta à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Conheço tuas obras. Eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Eu sei que tens pouca força, entretanto, guardaste minha palavra e não negaste o meu nome. Verso 11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Baseado nestes versículos deste texto, hoje falaremos sobre o tema Porta Aberta. Quem entrará? Então, passemos aí à aplicação. João está escrevendo essa carta a uma igreja específica, a igreja da cidade de Filadélfia, na Ásia Menor, né? Naquele tempo, por volta de um pouco menos de 2000 anos atrás.
Mas como que essa carta, ou este trecho dessa carta que estamos lendo hoje, se aplica a nós? O texto que lemos começa com Jesus ditando ao apóstolo João algumas descrições dele próprio e orientações. No verso 7 ele diz: estas coisas, então, o que ele passará a dizer, diz o santo, embora aqui na minha tradução esse santo não está com S maiúsculo, mas deveria estar. Não é qualquer pessoa. Este o santo aqui se refere ao ungido do Senhor, se refere a Jesus. Então, estas coisas, essas orientações, diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Por que cita Davi aqui? E que Davi que é esse? A citação aqui é do rei Davi, um dos maiores, se não o maior rei de Israel. E o Senhor havia feito uma promessa a este rei, que se ele fosse fiel ao Senhor, que num futuro bem distante, o Senhor colocaria um rei da linhagem dele, e que o reino deste rei não teria fim, né? E este rei veio a ser o Messias, Jesus, né? E por isso que aqui diz, né, aquele que tem a chave de Davi. Jesus sendo o sucessor aí do rei Davi, como uma promessa de um rei eterno, de um reino que não terminaria, né? Não somente para o povo de Israel, mas posteriormente também para os gentios, ou seja, para nós. Então essa promessa, ela se estende, começando lá nos tempos do rei Davi, até os dias de hoje e até o consumar aí dos séculos. E Jesus diz a João, eu esqueci dessa introdução. João, o apóstolo João está preso em uma ilha, né, chamada Ilha de Patmos, quando o Senhor faz essas aparições para ele, se mostra para ele, ele tem uma série de revelações do final dos tempos, que são os 22 capítulos aí de Apocalipse, e ele dá orientações para igrejas específicas, como é o caso de hoje, a igreja de Filadélfia. Então, só para contextualizar aqui o porquê de ser João, o porquê de essas cartas serem escritas e em que circunstâncias foram escritas. Então, João está preso e recebe aí, durante sua prisão, orientações do Senhor Jesus, já morto e ressurreto, tá? De como a igreja deveria proceder. Voltando então aqui, o Senhor está prometendo uma chave. Vamos voltar aqui o texto. Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Quando vamos estudar a Escritura, o Senhor ele usa termos como porta, caminho, né? Todos termos, palavras que fazem menção a alguém que precisa chegar até algum lugar. Uma dessas referências é quando o Senhor Jesus ele se diz ser a porta das ovelhas, né? Ele não diz uma das, ele diz a, artigo, né, de definição, quando você quer explicitar algo muito específico. Então, a porta. Jesus ele se chama de a porta das ovelhas, o caminho, a verdade, a vida. Então, igualmente nesse contexto, ele está dizendo, olha, aquele que tem a chave. Então aqui o Senhor está falando com aquele pastor daquela igreja de Filadélfia e também falando a cada um de nós que é ele que tem
a chave de uma determinada porta. Mas que chave que é essa? Repare, é necessário até ser um tanto repetitivo. João está preso. Qual que é a única garantia de que uma pessoa permanece presa? De que aquele local está trancado. E aquele local ele é trancado com uma chave. É interessante o Senhor fazer menção a uma porta que está aberta e que ninguém pode fechar, mas depois falaremos sobre o inverso disso, para alguém que está preso, né? João, naquele momento, ele poderia estar pensando: eu estou preso, eu não posso cumprir a ordem que o Senhor me deu de ser um apóstolo, de ser alguém que vai levar a mensagem do Evangelho, porque eu estou preso. Mas o Senhor o anima, dizendo: olha, não olhe para as circunstâncias em que você está no momento, você está preso por causa do meu nome. João não era um criminoso, João não estava preso por cometer algum crime, por ir contra a lei, não. Ele estava preso simplesmente por proclamar, por pregar o nome de Jesus, o que naquele tempo era uma ofensa aí ao imperador de Roma. Dizer que Jesus é o Senhor, Jesus é o Filho de Deus, num tempo em que o rei era chamado de Senhor e alguns imperadores também chegavam ao ponto de querer serem tratados como deuses, né? Não se aprofundando muito no contexto histórico, voltamos aqui para os nossos dias. Essa chave, ela não é física. Então, essa chave, ela é o poder que há no Evangelho. Entendendo que a porta é o próprio Cristo, e que esta porta já está aberta, como que entendemos então esta carta? E confesso a vocês que das 7 que estaremos finalizando no próximo domingo, já fizemos 5. E essa sexta é a mais complicada, é a mais difícil. Podem ver que eu estou lendo apenas 3 versículos, para não variar muito aí nos assuntos. Mas é necessário que se entenda. Quando falamos da porta, e quando falamos dessa chave, a porta é o próprio Cristo. E essa porta estará e ficará aberta enquanto o próprio Senhor determinar. Agora, a chave, ela é o Evangelho. Ela é a pregação da mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz. Mas aí você pode me dizer, mas se o texto está dizendo que a chave está na mão dele próprio, que ele próprio é a porta, como é que isso se aplica a nós? O Senhor Jesus está dizendo aqui: olha, eu tenho a chave. E quando ele diz eu tenho, levando em consideração que ele deu uma ordem lá em Mateus 28, ide pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crer será salvo, aquele que não crer será condenado. Ele está dizendo: olha, esta chave está em meu poder, em minha autoridade, mas eu coloco ela nas mãos de todo aquele que anuncia o Evangelho. Eu divido essa chave com os meus mensageiros, com aqueles que vão anunciar que esta porta, a porta da graça, ainda está aberta. Quando alguém se coloca a anunciar o Evangelho, esta pessoa está ali simbolicamente mostrando para a humanidade: olha, a chave ainda está disponível. Essa porta ainda pode ser destravada para a sua vida. Lá no céu ela está aberta, mas é necessário que se entenda: para aquele que despreza o Senhor, para aquele que zomba, quando se diz: olha, Jesus voltará, acerta a tua vida para que você se encontre com o Senhor, seja na sua morte ou na vinda dele. Quando alguém despreza, a palavra vai nos dizer
que esta porta se fecha para esta vida. E para esta vida em particular. Quando alguém nega o perdão do Senhor, nega a Jesus e ao seu senhorio, nega a Jesus e ele como salvador pessoal de sua vida, essa pessoa está simplesmente fazendo assim: não quero, essa porta não é para mim. Somos nós que fechamos a porta do céu para nós mesmos, não é o próprio Deus. Quando a palavra em Mateus 28 diz: aquele que crer será salvo. A responsabilidade humana, ainda que quem abriu a porta do céu para nós foi Jesus, ele nos religou ao Pai, mas quem atravessa essa porta somos nós. Não será o Pai e também não será o Filho que vai pegar nenhum de nós no colo e levar como uma criança incapaz de andar até os portais celestiais, até a porta do céu. Somos nós que devemos caminhar até lá. Então, o anúncio do Evangelho é como alguém a plenos pulmões gritando em praça pública, com a chave do Evangelho na mão, dizendo, ou melhor, gritando, porque é um ar de emergência: olha, a porta ainda está aberta, a chave está aqui. Só que esta chave chegará o momento em que o Senhor a requererá de volta. Ó, acabou. O tempo da graça acabou. Chegará esse dia. E essa chave não estará mais em posse, não estará mais sendo compartilhada, não é? Melhor dizendo, com ninguém. E esta porta se fechará. Mas aqui ainda estamos na primeira parte. Falaremos do fechar da porta mais para o final. A promessa aqui para a igreja de Filadélfia, para João, para mim e para você é: a porta, esta porta que o Senhor abriu, homem nenhum fecha. A porta da graça, o acesso ao céu mediante Jesus. Esta porta está aberta. Governos não fecham essa porta. Embora existam países que têm o evangelho como inimigo e proíbem e prendem e tiram direitos, mas nada disso fecha esta porta. Nada disso, nenhum poder, nenhum homem, nenhum governante, nenhuma corte, nenhum tribunal, nenhuma lei humana tem o poder de fechar esta porta. Somente o Senhor fechará ela um dia. Mas por enquanto, ela está lá aberta. Mas não se engane. Desculpe o termo. Essa porta não está escancarada como uma porta larga, mas essa porta está aberta, porém, ela é estreita. Você não entra de qualquer jeito por esta porta. No verso 8, Jesus diz: conheço as tuas obras. E aqui, para você que está lendo, o autor vai colocar ali um tracinho que seria equivalente aos parênteses de hoje. Ele vai sair um pouco do assunto para logo em seguida voltar. Conheço as tuas obras. Abre parênteses. Eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Fecha parênteses. Vamos parar por aqui por enquanto. Eu tenho posto diante de ti uma porta aberta. Quando nós afirmamos aqui que a chave é o poder do Evangelho para salvar, para transformar vidas, e o Senhor está falando com uma pessoa específica, Ele está dizendo: olha, eu tenho colocado na tua frente uma porta aberta. Agora, neste verso, esta porta já não é mais a porta do céu, mas uma porta simbolizando a oportunidade que aquela igreja, que aquele pastor, nos nossos dias, que aquela pessoa, que eu e você temos. Qual oportunidade que é essa? A oportunidade de levar o Evangelho para uma vida, para um amigo, para um parente,
para alguém que o Senhor coloca no seu coração. E aqui faço um adendo. Para um público por completo, como por uma transmissão como essa. A porta está aberta, a oportunidade está dada. E aqui eu quero encorajar a você que nos acompanha aí por essas transmissões. Eu não tenho nenhuma pretensão de ser o único a fazer isso. Dentre os meus conhecidos, dentre tantos amados aí que já congregam ou na nossa igreja ou em igrejas próximas aqui, parentes que estão no caminho da fé há muitos anos. Essa mensagem também é para você. A porta está aberta na tua frente. Você tem a oportunidade de usar as suas redes sociais, de usar aí os meios de comunicação que você tem para simbolicamente ser esta porta, essa oportunidade de anunciar que a porta principal, que a porta do céu está aberta. Ou melhor, ainda está aberta. A promessa está feita. A promessa feita a Davi, a promessa feita ao apóstolo João, à igreja de Filadélfia e agora a nós, ela está de pé. Essa porta permanece aberta. Os braços de Jesus continuam em direção à terra, dizendo: venham a mim. Venham a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei alívio para as vossas almas. Os braços do Senhor não estão encolhidos. A palavra vai nos dizer no livro do profeta Isaías que os ouvidos do Senhor não estão tapados, nem os braços encolhidos, para que não possa alcançar e salvar. Mas o que nos afasta do Senhor é a nossa mentalidade pecaminosa, é o nosso instinto, a nossa tendência a preferir as questões deste mundo do que o Senhor. Usando o contexto de porta, o que fecha a porta do céu, o que pode fechar a porta do céu para mim e para você, é a nossa decisão pelo mal. É a nossa decisão por se manter em uma vida sem perdão, sem compromisso com Deus, sem fidelidade a Deus. Isto fecha a porta para nós. No verso 8, o autor diz, né? Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Aí ele fecha aquele parênteses e ele vai dizer: eu sei que você tem pouca força. Entretanto, guardaste minha palavra e não negaste meu nome. Você tem pouca força. Isso é muito atual para os dias de hoje, porque se você notar, em uma live como essa, ou tantas outras pessoas aí que usam as redes sociais, ou uma pequena igreja séria, comprometida com a palavra, que não tolera engano religioso, mas que prega a mensagem da cruz e somente ela, dificilmente você vai ver essa igreja lotada. Dificilmente você vai ver uma live como essa com centenas de espectadores. É exatamente isso que esse texto está falando. Eu sei que você tem pouca força, no sentido de pouco alcance, pouca força no sentido de, por mais que você se esforce, você não consegue alcançar as multidões. Por quê? Porque está fazendo errado? Porque deveria mudar de estratégia? Não. Porque nem todos se interessam por essa porta. Porque nem todos se interessam por chegar à porta do céu em paz. Há muitas outras portas no mundo que são mais chamativas. Então, usando aqui esse simbolismo, a porta das riquezas, a porta da luxúria, a porta dos prazeres deste mundo. São muitas portas, né? Estão
escancaradas, com um grande letreiro em cima. Venham todos, venham e fiquem, venham como estão, continuem, não cobraremos nada de você. Os convites, as propostas, são portas abertas. O problema é, depois que você entra, dificilmente você sai. Depois que alguém dedica a sua vida a esses nomes que eu exemplifiquei aqui, dedica a sua vida, sua mente, sua alma, seu corpo, suas energias, somente ao dinheiro, somente às questões deste mundo, dificilmente essa pessoa se lembrará sequer de que a porta do céu ainda está aberta para ela. Essa pessoa dificilmente encontra tempo para isso. No verso 11, o tom muda um pouquinho. Agora, o Senhor vai falar sobre perseverança, dizendo: venho sem demora. Venho sem demora para quê? E aliás, quem? Aqui é o Senhor dizendo: eu, Cristo, venho sem demora e venho para fechar esta porta. Venho sem demora para finalizar o tempo da graça, resgatar aqueles que foram fiéis até o fim. Primeiro os mortos, depois os que estiverem vivos, subirão com o Senhor. Venho sem demora. Então, orientações após o venho sem demora. Conserva o que tens. Desculpa aí. Este conserva o que tens, a gente vê em outras dessas 7 cartas. É no sentido de, olha, guarda o que você tem ouvido, guarda a mensagem de Cristo que você já tem ouvido no teu coração. Não deixa que isso saia, não deixa que isso se perca. Para quê? Para que você não seja tentado a sair desta porta. Para que você não seja tentado a procurar outras portas, outros supostos meios de entrar para o céu. Verso 11, então, ainda: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Coroa aqui no sentido de uma coroa de vencedor, né? Eu sempre gosto de exemplificar que aqui esta coroa não faz menção à coroa de um rei, a coroa de alguém com poder, né? Mas uma coroa como aquela coroa de ramos, né? de folhinhas, se eu não me engano, romana, né? Que era quando os atletas ganhavam uma competição, eles ganhavam aquela coroa até um tanto trançada, né? de folhas, né? Para premiá-los. Ó, você venceu, aqui está a sua coroa de vencedor, de alguém que perseverou até o final ali naquele esporte específico. Falando aqui sobre espiritualidade, aquele que perseverou na fé em Jesus e chegou até o céu. É esse sentido desta coroa. Mas quero ainda trazer para o nosso contexto de porta, de chave, de acesso ao céu. O texto poderia muito bem dizer também: conserva o que tens, para que ninguém te tente a procurar outra porta, a procurar outro caminho. E o tom desse verso 11 é muito sério, porque quando o Senhor está dizendo, olha, conserva o que tens, é porque muitas vezes ele está dizendo, olha, é só o que você tem que vai precisar te bastar. Há muita gente hoje em dia que busca acréscimos. Então, a mensagem do Cristo que se entrega numa cruz pelo meu e pelo seu pecado parece hoje em dia não satisfazer mais alguém. Então precisa ter acréscimos. Precisa ter aquele Jesus e mais alguma coisa.
Precisa ter algo que você faça para dar uma forcinha para a obra de Cristo, como se ela não fosse completa e suficiente. Isso é muito perigoso, porque o texto está até num tom mais simplista, né? Conserva o que você tem, como quem diz, eu não vou exigir muito além disso mais. O que você tem de mais precioso, a mensagem principal, você não precisa ser um especialista em cada vírgula da palavra, você não precisa ser aquele cara que entende os originais, eu conheço a Bíblia em hebraico, em aramaico, em grego. Não. Guarda o feijão com arroz do que você já sabe e não perca esta base, para que você tenha acesso, porque esta base é que te dará sustentação para chegar até os portões celestiais. A palavra diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. E é isso que nos dá base, como usando as palavras do apóstolo Paulo, é o que nos dá força para poder chegar ao final da vida e fazer a mesma afirmação que ele fez: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E agora o que me espera é a coroa da vida. O verso 11 ele vai agora nos alertar de uma conservação para o dia em que esta porta se fechará. Essa mesma porta que só o Senhor abriu, só Ele irá fechar. Nós já dissemos aqui, aliás, que homem nenhum fecha essa porta, ainda que haja perseguições, dificuldades, para que o Evangelho seja proclamado, o que não é o caso atualmente no Brasil, mas em muitos países aí fora sim. Mas ainda assim, a porta do céu não pode ser fechada por homens. Só que essa porta não ficará aberta eternamente. Chegará o dia em que a chave deixará de ser compartilhada conosco, com os mensageiros do Senhor. E essa porta se fechará. E não haverá mais tempo. E alguém dirá: olha, agora que eu lembrei que aquela porta existia. Será muito tarde. Que você que está ouvindo essa mensagem, ou porque tem acesso a ela diretamente, ou porque algum amigo te enviou, muitas vezes você possa ser alguém que já esteve dentro deste caminho e por algum motivo se sentiu tentado a procurar outros caminhos. Os cuidados da vida te afastaram, te fizeram enfraquecer. Fazemos o convite através dessa transmissão. É tempo de voltar. É tempo de deixar aos cuidados dessa vida. Tudo aqui vai passar. Todas as lutas, tudo que vivemos. Hoje estamos num local de trabalho, amanhã podemos não estar. Hoje temos nossa condição financeira, amanhã podemos não ter. Hoje temos saúde, amanhã podemos não ter. Tudo aqui é passageiro. O que importa é saber aonde passaremos a nossa eternidade. Sabendo que aqui é passageiro, o tempo é curto. Todos temos aquela velha certeza, né? Todos iremos morrer um dia. Isso é fato. Uns mais cedo, outros mais tarde. Uns de maneiras... não sei se há uma maneira melhor de se morrer, mas uma maneira mais ali natural, outros talvez por um acidente ou algo do tipo. Fato é, venha a morte com a desculpa que vier, todos passaremos por ela. E a questão é, será que encontraremos essa porta aberta para nós? Muitos cruzarão essa passagem da vida para a morte e infelizmente encontrarão essa porta fechada, trancada. Por quê? Porque nunca se interessaram pela chave. Nunca se interessaram pelo meio de adentrar os portais celestiais. Tentaram se justificar a si mesmos. Eu sou uma pessoa boa. Eu vou entrar no céu pelos meus méritos. É pelo mérito de Cristo que entramos lá.
E eu quero finalizar essa transmissão recorrendo a outro texto, que também faz um complemento muito bom a este texto de Apocalipse 3, 7, 8 e 11. Vire a sua Bíblia até o meio, né? Para chegar em Salmos você não tem erro. Vá até o meio da sua Bíblia e você vai chegar no livro de Salmos. Capítulo 24, estaremos lendo apenas 3 versículos. Salmo 24, versículos 3, 4 e 5. Quem subirá ao monte do Senhor? Presta bem atenção nisso. Quem subirá ao monte do Senhor? E quem há de permanecer no seu santo lugar? E o próprio Senhor responde: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este sim obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. O céu ele recebe vários nomes: o Monte Santo do Senhor, a habitação de Deus, portais celestiais, são vários nomes, né? Mas aqui, Davi, né? Já citamos ele mais cedo, inspirado pelo Senhor, ele faz 2 perguntas: quem subirá ao monte do Senhor? E quem há de permanecer no seu santo lugar? Este santo lugar fica exatamente ao chegar este monte do Senhor. Então repare que faz conexão ao que lemos em Apocalipse. Quem encontrará, podemos aqui parafrasear, não é? Quem encontrará esta porta? E quem entrará e permanecerá após ela? Dentro, na parte de dentro desses portais, deste portão, dessa porta, enfim. A pergunta é exatamente esta, e a pergunta ela tem 2 pontos. Existe quem chega até a porta e existe quem entra e permanece. A mensagem do Evangelho de Cristo ela é pregada a todos. Então, todos os que ouvem a mensagem são levados até essa porta. Mas nem todos entram. E Davi vai receber do Senhor a resposta. Quem que vai entrar? Dentre os que ouvem a palavra, não todos os que ouvem obrigatoriamente entram. Mas os que entrarão são aqueles que são limpos de mãos. Ou seja, a interação do Evangelho com suas vidas faz com que eles não tenham culpa, não tenham as mãos sujas, no sentido de pecado. Então, se distanciam de fazer o mal. O que é limpo de mão e puro de coração. Então, muito além de não fazer o mal, mas não ter o desejo de fazer o mal. Alguém que purifica as suas obras, mas também a sua intenção. Que não entrega a sua alma à falsidade. Talvez aqui seja o ponto principal destes versículos aqui do Salmo 24. Quem é aquele que não entrega a sua alma à falsidade? Aqui nem está falando de corpo, tá? Mas logo da alma. É aquele que não vive uma mentira. Entregar a alma à falsidade é exatamente nesse sentido. É aquele que não vive uma vida dupla, falsa, com 2 caras, com 2 maneiras de se mostrar, né? Alguém que é de uma forma na igreja e de outra fora. É esse perfil aqui que Davi está falando. Aquela pessoa que não faz isso, que não vive uma mentira,
Então, entregar a alma à falsidade é exatamente isso, que não vive uma mentira, uma falsa fé, uma falsa crença, nem jura dolosamente. Jurar dolosamente. Existe muita gente que gosta de usar o nome do Senhor para tentar validar a sua falta de palavra. Então, alguém que ama fazer juramentos, ama falar em nome do Senhor. Ah, se Deus quiser, eu vou fazer isso. Ah, eu põe Deus como argumento, fala o nome dele em vão à torta e à direita, mas a sua vida não condiz com o tanto que ele cita o nome santo do Senhor. Então, jurar dolosamente é jurar com dolo, jurar falar em nome do Senhor, sabendo que o seu coração não está voltado para ele, e fazer isso de propósito, né? Dolo é uma palavra muito conhecida no meio jurídico, né? É um crime doloso, então há ali a intenção de fazer o que se faz, né? Aquele que não jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção, a justiça do Deus da sua salvação. Vamos ler o 6 também. Esta é a geração dos que buscam o Senhor, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Este é o perfil de quem chegará até os portais eternos, e estes estarão abertos para si. São essas pessoas que vivem em verdade, que vivem para Jesus verdadeiramente, purificando suas mãos através do sangue do Cordeiro, purificando teu coração. E aqui coração não é essa bomba de bater sangue, aqui está falando de emoções. Então, permite que a sua mente seja renovada por Jesus. Aquele que não jura dolosamente, aquele que não tem uma fé só da boca para fora e usa Deus apenas como um argumento que só traz mais culpa para si mesmo, que só acumula a ira de Deus sobre sua cabeça. Este alcançará a salvação. Este alcançará os portais eternos abertos. E aqui encerro essa transmissão da mesma maneira que comecei, com o tema dela. A porta está aberta. E você? Entrará por ela? O entrar compete a nós. A parte do Senhor já foi feita. A porta foi e está aberta. Mas chegará o dia. E nós não sabemos qual é esse dia. A palavra vai nos dizer que não sabemos o dia e nem a hora em que o Senhor virá para recolher os que perseveraram e trancar essa porta por dentro. Não haverá maçanetas por fora, não haverá maneira de tentar abrir essa porta. Essa porta será fechada por dentro. E ali será o fim das oportunidades. Ali será o fim do balançar da chave. Ali será o fim dos mensageiros anunciando que o caminho ainda está aberto, que o caminho do perdão ainda está aberto. Que você possa aproveitar essa oportunidade. E que você que já está com o acesso a essa porta aberta, não se deixe tentar a sair dela. Não se deixe tentar a cogitar, a pensar, não, mas eu vou levar a minha vida de uma maneira mais branda, não preciso ser tão radical assim. Cuidado. Um encontro real com Deus te leva, sim, a uma radicalidade. A uma radicalidade no sentido de você fugir, você deixar o que te afasta de Deus, você odiar o mal. A palavra vai nos
dizer que a amizade com o mundo constitui inimizade com Deus, então temos que fazer a escolha. Queremos ser amigos de quem? De tudo o que há de errado aí fora ou de Deus? A escolha está nas mãos de cada um. A porta está aberta, quem entrará? Você pode dizer, mas eu já entrei, eu estou no caminho para o céu, eu estou seguindo a Jesus. Mas as pessoas à tua volta estão? O trabalho de quem encontrou essa porta aberta é pegar a chave dela, a chave do Evangelho, e mostrar para os outros, olha, esta é a chave, a porta está ali, venha. Então eu reforço aqui o convite que eu fiz no começo dessa transmissão. Você que acompanha este meu trabalho, eu te desafio. Use também a tua rede social, põe a tua cara, compartilhe, ainda na sua simplicidade, mensagens com os teus amigos. Compartilhe do Evangelho, dedique um tempo do seu dia, da sua semana, escolha um texto e fale de Jesus. Através dessa enorme porta também que temos de oportunidade que é a internet. O alcance, muitas vezes, nem imaginamos a dimensão dele. Porque a porta do céu fechará um dia. E cada um de nós será cobrado do porquê que não mostrou esta chave para os seus. Olha, você não mostrou. E agora muitos ficaram de fora. Essa é a mensagem que o Senhor tem para nossas vidas essa noite. Você que já vem acompanhando essa série das 7 cartas, compartilha de hoje e não perca a da semana que vem. A da semana que vem, domingo que vem, por volta de 10h30 da noite, às vezes atrasa um pouco, estaremos falando sobre a 7ª carta. A tão conhecida Igreja de Laodiceia. Nosso tema não será muito leve, mas é importante aprendermos que nem tudo são flores quando falamos do Evangelho. Não é? Aprenderemos sobre o estar morno, o estar morto espiritualmente, muitas vezes achando que está vivo. O buscar demais as coisas deste mundo e o como isso esfria a nossa vida com o Senhor. Compartilhe essa transmissão e estaremos terminando, como de costume, com uma oração direcionada dentro do mesmo tema, do mesmo espírito da mensagem de hoje. Se você pode, curva sua cabeça onde você está, em reverência ao nosso Pai. Pai Santo, Pai Eterno, queremos agradecer por essa oportunidade de poder compartilhar da Tua Palavra e usar aí o alcance da internet para que essa mensagem chegue a muitas vidas. Toca mentes e corações sobre a urgência de que a porta da graça ainda está aberta, de que o convite da cruz ainda está de pé, de que o convite do perdão de um pai que entrega seu único filho para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este convite ainda está disponível. Faz brotar no nosso coração essa urgência de anunciar a chave do Evangelho, que é o que abre esta porta para tantas vidas, até hoje, 2000 anos depois. Mas também a urgência em proclamar que essa porta fechará e muitos não entrarão por ela, e muitos dos que estão no caminho hoje, muitos dos que já estão frente a frente com esta porta, sairão de frente dela, e quando retornarem não terão mais tempo de encontrá-la aberta. Nos ensina e nos incentiva, Pai, nos incomoda a proclamar a mensagem da salvação, mas também a perseverar para que não a percamos de vista, para que não sejamos desviados nem para a esquerda nem para a direita, mas para que prossigamos firmemente, fielmente, até o fim e recebamos a coroa da vida. Assim pedimos, Senhor. Transforma a vida de cada pessoa que está nos assistindo
e assim de suas famílias. Recebe a honra e a glória para ti e nos conforma a imagem do teu Filho. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Se o Senhor assim nos permitir, domingo que vem, por volta de 10 da noite, então, a 7ª carta dessa série, 7 cartas do Pai. Que você tenha um excelente final de noite e uma excelente semana. O Senhor te abençoe e te faça voltar a refletir no que você ouviu aqui nesta transmissão, que Ele venha confirmar no seu coração a mensagem da porta da graça, a mensagem do perdão, a mensagem da cruz. Que o Senhor te abençoe e até a próxima oportunidade.